Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos começar nossa aula dessa semana, né? Depois de tanto tempo, depois de 2 semanas sem aula de artes, vamos aproveitar o nosso tempo, tá? Para colocar a nossa matéria em dia. Na última aula, a gente começou a estudar o capítulo 5, apostila 2, capítulo 5. Nós começamos a ver pré-história, pré-história é exatamente o período anterior à escrita, por isso nós não temos nenhum registro escrito desse período. Tudo que nós sabemos é resultado de pesquisas, de escavações, de registros que historiadores e arqueólogos fizeram, tá ok? Não existe nada escrito dessa época. E nós sabemos que foi nesse período que apareceram as primeiras manifestações artísticas. Foi o início da história da arte. As primeiras manifestações aconteceram nesse período, através de pinturas em paredes de cavernas. E foi um período muito longo, então eles dividiram o período em duas partes, período paleolítico e período neolítico. O período paleolítico foi o início de tudo, idade da pedra lascada, o homem era nômade, o homem vivia em cavernas, o homem era naturalista. Então, o que aconteceu? Eles pintavam na parede das cavernas algumas pinturas de negativo em mão e pinturas de animais. Eles usavam tintas naturais, pigmentos naturais, né? Era o que eles usavam. E acredita-se que essas pinturas que eles faziam na parede da caverna eram um tipo de misticismo, que eles acreditavam que se ele desenhasse um animal ferido na parede da caverna, quando eles saíssem para caçar, eles iriam conseguir caçar aquele animal. E aparecia também um homem, às vezes ferindo o animal, às vezes caçando o animal. Era um tipo de misticismo. A mulher não aparecia. A mulher foi aparecer na arte, futuramente na escultura, quando eles fizeram uma figura feminina como modelo de fertilidade. Tá? O tempo passou e veio o período neolítico, idade da pedra polida. O homem deixou de ser nômade, o homem ele passou a se fixar em um local. Muita coisa mudou na arte, as pinturas mudaram, eles passaram a pintar não só os animais que iam caçar, mas eles pintavam outras pessoas, coisas do cotidiano deles, rituais, era o que eles desenhavam. Eles começaram a fazer artesanato, eles começaram a tecer, eles começaram a fabricar suas ferramentas, utensílios para o seu dia a dia. Eles começaram a plantar, começaram a colher e, como eles passaram a se fixar em um local, eles precisavam de moradias que não fossem cavernas. Então foi aí o início de quê? O início do avanço da arquitetura. Então o período neolítico, ele é marcado pelo avanço da arquitetura. O homem, ele usava materiais da natureza para construir moradias. E acredita-se que eles usavam muita madeira, só que não existe registro de construções de madeira. Os registros que existem são apenas construções de pedra, como essa na Alemanha, tá ok? E essas construções eram para quê? Serviam para quê? Essas construções, elas serviam de moradias, serviam de templos, serviam de celeiros e outras coisas, tá? E no Brasil? Será que no Brasil existe construção pré-histórica? No Brasil existe uma construção de pedra chamada dolmen, que fica localizada na Bahia, numa cidade chamada Santana. E existe também no litoral do Brasil, Rio de Janeiro e Santa Catarina, existe um tipo de construção pré-histórica
chamadas sambaquis, que são montanhas de conchas que variam de 1 a 25 metros. A composição desses sambaquis são de fósseis e conchas, que serviam de quê? De material, de matéria-prima dos povos antigos. Esses povos, eles entulhavam nos sambaquis resto de dejetos, restos de comida, os seus cadáveres, eles colocavam tudo no sambaquis. E com o passar do tempo, com a ação do sol, da chuva, do vento, o que aconteceu? Esses sambaquis, eles liberaram cálcio. O que aconteceu o quê? Eles petrificaram, viraram pedras. Tá ok? O que significa sambaqui? Sambaquis é um termo em tupi que significa samba, significa concha, e que significa entulhada. Então, concha entulhada, sambaquis. E por que é importante, né, a gente saber, a gente conhecer sobre os sambaquis? Qual a importância que eles têm para o nosso país, para a nossa vida? Que através do estudo da história dos sambaquis, das construções pré-históricas, a gente pode saber um pouco mais dos povos antigos, dos povos pré-históricos que viveram aqui no Brasil. É através desses registros que a gente consegue saber a maneira que eles viviam, como que eram os rituais, o que eles faziam com os seus cadáveres, como que eram os costumes deles. É através desses registros. Pessoal, a gente estudou sobre a pré-história, a gente viu período paleolítico, período neolítico, a gente viu especificamente período neolítico aqui no Brasil. Semana que vem nós vamos dar continuidade, mas vocês vão fazer para mim as atividades. Vocês vão ler as páginas 8 e 9 do capítulo 5 e vocês vão fazer as atividades da página 11 e 12, tá bom? Ler páginas 8 e 9 e atividades página 11 e 12, tá? Estou mandando para vocês as páginas a serem lidas e as atividades a serem feitas, tá ok? Observa lá nas atividades que eu estou mandando. Tem, além dessas atividades, tem uma pesquisa onde está pedindo para vocês assistirem o filme Rei Leão e vocês vão tirar uma ideia de uma tinta de pigmento natural do filme e depois tem um trabalhinho lá para vocês fazerem, tá bom? Então, olha, façam as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, tá bom? Mas não deixem de fazer as atividades, tá? E lembra de me mandar, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula.